Egito, a terra dos faraós, é um destino repleto de mistérios e maravilhas. Com uma história rica e tesouros arqueológicos, este país convida a uma imersão em milênios de cultura. Desde as grandiosas pirâmides de Gizé, às margens do rio Nilo e as deslumbrantes praias do Mar Vermelho, cada canto revela segredos fascinantes. Prepare-se para explorar as belezas naturais e os marcos históricos que fazem do Egito um lugar verdadeiramente cativante. 1. Localização. Situado em um ponto estratégico entre os continentes da África e da Ásia, o Egito possui uma localização geográfica singular. Com uma área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, o território egípcio abrange a Península do Sinai, estabelecendo fronteiras com a faixa de Gaza e Israel. A oeste, faz divisa com a Líbia, enquanto ao sul encontra-se o Sudão. Ao norte, o Egito é banhado pelo Mar Mediterrâneo, e ao leste, conecta-se ao Mar Vermelho, onde se encontram os importantes golfos de Suez e de Aden. Com uma população em torno de 100 milhões de habitantes, o Egito é o país mais populoso do mundo árabe. 2. Regiões do Egito. O Egito geograficamente é dividido em 4 regiões principais. O Vale do Nilo, que vai até o Mar Mediterrâneo, é separado em Alto Egito, que tem um vale estreito e muitos monumentos históricos. E Baixo Egito, famoso por seu delta fértil, essencial para a agricultura e cultura do país. O deserto ocidental cobre cerca de 2/3 do território e é conhecido por suas vastas planícies e extensas dunas, como o Grande Mar de Areia, além de formações rochosas impressionantes. O deserto oriental é mais acidentado e rico em recursos naturais, como ouro, carvão e petróleo. E a Península do Sinai, localizada na fronteira com Israel, é uma região semidesértica que tem grande importância religiosa. O Egito é dividido em 27 províncias, cada uma liderada por um governador nomeado diretamente pelo presidente. 3. Cairo. Cairo, a capital do Egito, é a maior cidade da África e do mundo árabe, com cerca de 8 milhões de habitantes. Sua história remonta a 116 a.C., durante a fase conhecida como Velho Cairo, quando foi reconstruída a partir de uma fortaleza persa pelos romanos. Antes disso, a área era chamada Mênfis e servia como a capital do Império dos Faraós. Ao longo dos anos passou por várias invasões, incluindo as de otomanos, mamelucos, Napoleão e britânicos. Após muitos desafios, a cidade conquistou sua autonomia e se tornou a capital independente do Egito em 1922. A cidade apresenta uma interessante mistura de arquitetura antiga e moderna, parecendo um verdadeiro museu a céu aberto. Sua localização ao longo do rio Nilo oferece um clima árido, com verões muito quentes e invernos amenos. Como centro econômico, político e cultural do Egito, o Cairo é administrado por um governador que é escolhido a cada 4 anos pelo presidente. O turismo é fundamental para a economia, respondendo por 40% do produto interno bruto, e as pirâmides, reconhecidas como Patrimônio da Humanidade, e uma das 7 maravilhas do mundo antigo, atraem mais de 10 milhões de visitantes por ano. 4. História do Egito. Nos períodos pré-dinástico e dinástico, o clima do Egito era menos árido do que é hoje, com vastas áreas cobertas por savanas arborizadas e rebanhos pastando livremente. A fauna e a flora eram mais abundantes, especialmente nas margens do rio Nilo, que sustentava grandes populações de aves aquáticas. Durante essa época, a caça era uma atividade comum, e muitos animais começaram a ser domesticados pela primeira vez por volta de 5.500 a.C. Pequenas tribos no Vale do Nilo evoluíram para culturas mais complexas, marcadas pelo domínio da agricultura e da pecuária. Essas sociedades deixaram vestígios identificáveis, como cerâmicas elaboradas e objetos pessoais, incluindo pentes, pulseiras e colares, que revelam aspectos do cotidiano e das crenças de seus habitantes. Essa transição de comunidades nômades para sociedades agrícolas estabelecidas foi fundamental para o desenvolvimento da civilização egípcia. 5. Formação do Egito. A história do Egito é marcada por uma série de conquistas e transformações que moldaram sua formação ao longo dos séculos. A partir de 343 a.C., quando os persas invadiram e conquistaram o país, o Egito passou a ser alvo de várias potências.
Um dos primeiros conquistadores a se destacar foi Alexandre o Grande, que tomou o controle do Egito em 305 a.C., após 11 anos de domínio persa. Com a conquista, Ptolomeu I tornou-se o primeiro governante da dinastia ptolemaica, que governou a região por várias gerações. Entre os mais famosos líderes dessa dinastia, Cleópatra ficou conhecida por seu reinado de 21 anos, que terminou em 30 a.C., quando o Egito se tornou uma província do Império Romano. A influência romana trouxe mudanças significativas à cultura e à administração do país. Em 640 d.C., o Egito foi conquistado por exércitos islâmicos, iniciando uma nova era sob vários líderes muçulmanos. Com o tempo, o Egito passou a integrar o vasto Império Otomano, que controlou a região a partir do século XVI. Após séculos de domínio estrangeiro, o Egito enfrentou a invasão de Napoleão Bonaparte em 1798, que trouxe novas ideias e mudanças temporárias. Eventualmente, o país tornou-se uma colônia britânica até 1922, quando conquistou sua independência e se tornou uma república. Em 1952, uma revolução aboliu a monarquia, estabelecendo a atual República do Egito, que continua a ser um importante centro cultural e político na região. 6. Canal de Suez. O Canal de Suez é uma das vias navegáveis mais importantes do mundo, conectando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Os antigos egípcios já haviam construído pequenos canais para embarcações menores, mas esses não eram adequados para o tráfego intenso que se buscava. A construção do Canal de Suez, realizada entre 1859 e 1869, marcou uma revolução no comércio global. Localizado na encruzilhada entre Europa, Ásia e África, o canal oferece uma rota direta entre o Oceano Índico e o Mediterrâneo, economizando cerca de 7.000 quilômetros de viagem para embarcações que antes de sua abertura, precisavam contornar o Cabo da Boa Esperança, tornando uma rota longa e dispendiosa. Atualmente, dezenas de embarcações de diversos tamanhos e bandeiras transitam diariamente pelo canal, tornando-o um ponto crucial para a economia global. 7. Figuras históricas. Imhotep foi um polímata e ativo durante a terceira dinastia do Egito, cerca de 2650 a.C. Foi o arquiteto da pirâmide de Djoser em Saqqara, a primeira pirâmide monumental. Além de sua função como arquiteto, ele também foi conselheiro do faraó Djoser e era considerado o pai da medicina egípcia. Venerado como um deus da cura, suas contribuições na arquitetura e na medicina garantiram um legado duradouro, se destacando como um símbolo de sabedoria e inovação. 8. Rio Nilo. O Rio Nilo, considerado um dos maiores do mundo em extensão, desempenha um papel fundamental na história e na cultura do Egito e das civilizações que o cercam. Com aproximadamente 6.852 quilômetros, o Nilo atravessa 10 países africanos, desaguando no Mar Mediterrâneo através da Foz no Egito. Sua origem está nos lagos Vitória em Uganda, e Tana, na Etiópia. Historicamente, o Nilo foi essencial para o desenvolvimento da civilização egípcia. O clima árido e seco apresentava desafios significativos para a ocupação, mas as cheias anuais do rio fertilizavam o solo, permitindo a agricultura em larga escala. Essas inundações criavam um ambiente propício para o crescimento de comunidades prósperas. O historiador grego Heródoto, conhecido como o pai da história, chamou o Egito de dádiva do Nilo, enfatizando a importância vital do rio para a prosperidade dos egípcios. 9. Mercado Khan el-Khalili. O Khan el-Khalili é o mercado mais renomado do Egito e do Oriente Médio. Suas raízes remontam a 1382, quando o mameluco Jaharkes el-Jalili criou um espaço de descanso para comerciantes locais, nas ruínas de um antigo mausoléu da dinastia Fatímida, localizado no coração do Cairo Islâmico. Com sua atmosfera medieval e arquitetura mameluca, o mercado se destaca como um importante símbolo cultural. Considerado uma parada indispensável para quem visita o Cairo, conhecer o Khan el-Khalili é fundamental para entender a verdadeira essência da cidade, tendo importância semelhante às pirâmides de Gizé e ao Museu Egípcio. 10. Luxor. Situada a aproximadamente 700 quilômetros ao sul do Cairo, Luxor é uma cidade com cerca de 500 mil habitantes, famosa por sua concentração no turismo e na agricultura. Conhecida na antiguidade como Tebas, Luxor foi a capital do Egito por mais de 1.500 anos e abriga uma impressionante coleção de monumentos.
Às margens do Nilo, destaca-se o Templo de Luxor, que juntamente com o magnífico Templo de Karnak, é considerado um dos maiores complexos de templos do mundo, construído ao longo de 2000 anos. O templo é dedicado ao deus Amon-Ra, uma divindade importante que combina o deus da criação, Amon, com o deus do sol, e Ra, simbolizando poder e fertilidade. Impressiona com suas colunas ricamente decoradas, evidenciando a habilidade dos antigos artesãos egípcios. Outro destaque é o Templo de Hatshepsut, encomendado pela rainha faraó Hatshepsut, considerado uma das construções mais incríveis do Egito. Os Colossos de Memnon, duas gigantes estátuas guardiãs do Templo de Amenófis III, consolidam a cidade como um verdadeiro museu a céu aberto, oferecendo experiências únicas aos visitantes. 11 figuras históricas. Tutancâmon, conhecido como o Faraó Menino, ascendeu ao trono do Egito com apenas 9 anos, governando de 1332 a 1323 a.C. Seu reinado foi marcado por uma tentativa de restaurar as tradições religiosas anteriores. Após o período de Akhenaton e a adoração a Aton, Tutancâmon é mais famoso por sua tumba, descoberta em 1922 pelo arqueólogo Howard Carter, que revelou um tesouro de artefatos incríveis e quase intocados. Sua morte prematura, aos 18 anos, gerou mistérios e especulações, mas seu legado continua a fascinar o mundo, simbolizando a riqueza e o esplendor do Antigo Egito. 12. Vale dos Reis. Localizado na margem do Nilo, perto de Luxor, o Vale dos Reis é famoso por abrigar a maioria das tumbas dos faraós do Médio e Novo Império do Egito Antigo. Este remoto vale é o local de descanso final de algumas das figuras mais proeminentes da história egípcia, incluindo Tutancâmon, Ramsés II e Seti I. Até agora, 63 túmulos foram descobertos, embora todas as câmaras funerárias tenham sido saqueadas, exceto a de Tutancâmon, revelada pelo arqueólogo Howard Carter em 1922. O formato piramidal do vale, resultante de um antigo curso de água, influenciou na escolha dos faraós em estabelecer seus túmulos ali. Antes do Novo Império, as pirâmides eram comuns, mas Amenhotep I quebrou essa tradição ao construir seu templo próximo ao rio. Seus sucessores seguiram esse exemplo, optando por túmulos mais reservados, esculpidos nas rochas do vale. As mulheres dos faraós eram geralmente enterradas em outro local, no Vale das Rainhas, situado alguns quilômetros mais ao sul. Com exceção da rainha Hatshepsut, esposa de Tutmose II, que se tornou a mulher que mais tempo reinou sobre o Egito e, como tal, assegurou o direito a um túmulo separado dos das esposas reais. 13. Costa do Mar Vermelho. A costa do Mar Vermelho no Egito é um lugar que une beleza natural e relevância histórica. Com sua combinação de desertos áridos e águas transparentes, a região é famosa por sua biodiversidade marinha e recifes de coral, perfeitos para mergulho. Além disso, a área é rica em sítios arqueológicos e vestígios de civilizações antigas. Cidades como Hurghada e Sharm el-Sheikh oferecem uma fusão de modernidade e cultura, tornando-se destinos turísticos muito procurados. 14. El-Gouna. El-Gouna é um resort à beira do Mar Vermelho, no Egito, que faz parte da Riviera do Mar Vermelho. Famoso por suas águas turquesa e atmosfera animada, o destino foi inaugurado em 1989, e atrai tanto a elite egípcia quanto turistas europeus, nômades digitais e famílias. Com 10 quilômetros de costa e 20 ilhas cercadas por lagunas, El-Gouna combina beleza natural com infraestrutura moderna. Reconhecida por seu compromisso ambiental, a cidade é ideal para os amantes de esportes aquáticos, além de oferecer impressionantes recifes de coral para os entusiastas do mergulho. 15. Figuras históricas. Hatshepsut foi uma das poucas mulheres a governar como faraó do Egito, reinando de 1479 a 1458 a.C. Inicialmente, ela atuou como regente do jovem Tutmés III, mas rapidamente se proclamou faraó, adotando todos os símbolos de poder tradicionalmente masculinos. Seu governo é caracterizado por um período de paz e prosperidade, além de notáveis projetos de construção, como seu templo mortuário em Deir el-Bahari. Hatshepsut também promoveu o comércio, ampliando as rotas comerciais com Punt, um importante centro comercial do Egito Antigo, trazendo riquezas e bens exóticos para o país. 16. Monte Sinai. Além de sua beleza natural,
O Sinai é um local de grande significado religioso, abrigando o Monte Sinai, onde a tradição afirma que Moisés recebeu as tábuas da lei, e o Mosteiro de Santa Catarina, um dos mais antigos do mundo. A geografia acidentada da região é palco de eventos importantes na Bíblia, tornando-se sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos. Em meio a esse cenário, Sharm el-Sheikh se destaca como um popular destino turístico. Após ser capturada por Israel em 1967, a cidade foi revitalizada com a construção de hotéis ao longo do Golfo de Aqaba. Recuperada pelo Egito em 1982, após o Tratado de Paz de 1979, Sharm el-Sheikh se tornou famosa mundialmente por seus impressionantes locais de mergulho e recifes de corais. 17. Comidas típicas. A culinária egípcia é rica em sabores e tradições, com pratos como o fulmedans, um purê de favas, e o koshari, uma deliciosa mistura de lentilhas, arroz e macarrão. O falafel, feito com favas, é frequentemente servido com tomates frescos, molho tahine e rúcula. Com influências da culinária do Mediterrâneo Oriental, a gastronomia egípcia também inclui vegetais recheados, como folhas de uva, além de pratos populares como shawarma, kebab e kafta, cada um com suas variações regionais. Grãos como trigo e cevada são fundamentais na dieta local, e o pão é um elemento essencial em quase todas as refeições, refletindo a rica herança cultural do Egito. 18. Figuras históricas. Tutmés III, que governou de 1479 a 1425 a.C., é considerado um dos maiores conquistadores do Egito. Sob seu comando, o império se expandiu para áreas como a Síria e a Palestina. Ele é conhecido por sua habilidade militar e por consolidar o poder egípcio, além de ser um patrono das artes e da arquitetura, promovendo grandes construções, incluindo templos. 19. Ábidos. Ábidos, uma antiga cidade egípcia, é reverenciada por sua rica história e significado religioso. Famosa por abrigar o templo de Seti I, dedicado ao deus Osíris, a cidade é considerada um importante centro de culto, associado ao mito de Osíris como o deus da vida após a morte. O templo é notável por seus magníficos relevos e inscrições que retratam cerimônias sagradas e narrativas mitológicas. Ábidos também era um local de sepultamento para muitos faraós, tornando-se um destino sagrado para peregrinos que buscavam honrar os deuses e os ancestrais. 20. Templo de Abu Simbel. Ao sul de Assuã, o grandioso Templo de Abu Simbel é uma das joias da arquitetura egípcia antiga. Construído no século XIII a.C., durante o reinado de Ramsés II, o templo foi esculpido em um penhasco sólido e é famoso por suas enormes estátuas de Ramsés, que impressionam pela sua magnitude e detalhamento. As impressionantes inscrições e relevos que adornam suas paredes narram a vitória do faraó na Batalha de Kadesh e outras conquistas, reforçando sua imagem como um líder divino e forte. O templo foi dedicado a Ramsés II e às divindades Amon-Ra e Ptah, o complexo refletindo sua importância religiosa e política. Em 1960, a construção da barragem de Assuã ameaçou submergir o templo, levando a uma das mais notáveis operações de salvamento da história da arqueologia. O templo foi cuidadosamente desmontado e reerguido em um local mais alto, onde permanece até hoje, atraindo visitantes de todo o mundo. 21. Figuras históricas. Amenhotep III reinou de 1386 a 1349 a.C. e é lembrado por um período de grande prosperidade e desenvolvimento cultural. Durante seu governo, o Egito alcançou o auge de sua riqueza, com extensos projetos de construção, incluindo o famoso Templo de Luxor. Ele também estabeleceu alianças diplomáticas através de casamentos e tratados, fortalecendo a posição do Egito na região. 22. Alexandria. Alexandria é uma cidade antiga e rica em cultura do Egito. Fundada por Alexandre o Grande em 331 a.C., tornou-se um importante centro comercial e intelectual, rivalizando com Roma, e abrigou uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Farol de Alexandria. Outro destaque é a Biblioteca de Alexandria, considerada uma das maiores do mundo na antiguidade, representando um símbolo do conhecimento e da sabedoria, com mais de 500.000 volumes. A cidade também abriga a fortaleza de Qaitbay,
construída no século XV no local onde ficava o farol, servindo como defesa estratégica contra invasões. O Pilar de Pompeu, um dos maiores monumentos romanos do Egito, foi erguido em homenagem ao imperador Diocleciano e é um importante símbolo da herança cultural da cidade. Ao longo dos séculos, Alexandria foi influenciada por culturas gregas, egípcias, romanas e islâmicas, criando uma rica mistura que contribui para sua singularidade e vitalidade histórica. 23. Novo Cairo. O Cairo é uma das cidades mais congestionadas do mundo e enfrenta desafios significativos de tráfego, resultando em perdas econômicas que superam 4% do PIB egípcio, segundo um estudo do Banco Mundial em 2010. Para aliviar essa situação, o governo egípcio anunciou a construção de uma nova capital, situada a 45 quilômetros a leste do Cairo, em 2015. Este projeto ambicioso abrange uma área de 700 quilômetros quadrados e foi concebido para acomodar cerca de 6,5 milhões de habitantes. A nova cidade não apenas visa descongestionar a metrópole existente, mas também pretende incorporar tecnologias modernas e práticas sustentáveis, oferecendo infraestrutura avançada e espaços verdes. A conclusão está prevista para 2050, com a esperança de transformar a dinâmica urbana do Egito e proporcionar uma qualidade de vida melhor para seus cidadãos. 24. Figuras históricas. Akenaton, faraó do Antigo Egito, reinou de 1353 a 1336 a.C., e é conhecido por introduzir o monoteísmo ao adorar o deus Aton, mudando a capital para Amarna. Sua esposa, Nefertiti, famosa por sua beleza, desempenhou um papel importante na política e na religião. Juntos, eles representaram uma era de inovação artística e religiosa, embora suas reformas tenham causado descontentamento entre sacerdotes tradicionais. O legado de Akenaton influenciou o pensamento religioso posterior, apesar da restauração do culto aos deuses antigos após sua morte. 25. Hieróglifos egípcios. Os hieróglifos egípcios, que surgiram por volta de 3300 a.C., constituem uma forma sofisticada de escrita pictográfica que floresceu no Antigo Egito. Esses símbolos, que podiam representar tanto sons quanto ideias, eram frequentemente utilizados em monumentos, túmulos e documentos sagrados, refletindo a profundidade espiritual da civilização egípcia. Com uma variedade de formas estilizadas, que incluíam animais e plantas, os hieróglifos podiam ser dispostos de maneiras diferentes e lidos em diversas direções. Para dominar essa escrita, sacerdotes e escribas dedicavam anos de estudos e treinamento. A descoberta da Pedra de Roseta em 1799 foi um marco crucial, pois facilitou a decifração dos hieróglifos e proporcionou valiosos entendimentos sobre a rica cultura e história do Egito Antigo, revelando a complexidade de uma civilização que deixou um legado duradouro. 26. Museu Egípcio do Cairo. Fundado por Auguste Mariette, é o primeiro museu nacional dedicado às antiguidades faraônicas do Egito, inaugurado em 1863. Com uma vasta coleção de mais de 120 mil objetos em exibição e cerca de 150 mil artefatos armazenados, o museu se destaca, especialmente, pelas impressionantes galerias que abrigam os tesouros de Tutancâmon. Este acervo inclui não apenas joias e itens funerários, mas também obras-primas que revelam a vida e os costumes da antiga civilização egípcia. Em um esforço para preservar e apresentar ainda melhor esse rico patrimônio, muitas das peças serão transferidas para o novo Grande Museu Egípcio. Este novo espaço, situado próximo às pirâmides de Gizé, promete ser uma das instituições museológicas mais avançadas do mundo, oferecendo uma experiência interativa e educativa, além de um espaço dedicado à pesquisa e conservação das antiguidades egípcias. 27. Animais sagrados. No Antigo Egito, diversos animais eram considerados sagrados e carregavam significados profundos. O gato era associado à deusa Bastet, que simbolizava a proteção e fertilidade. O ibis, ligado a Toto, que representava sabedoria e escrita. O falcão, relacionado a Horus, que simbolizava o céu e a realeza. O escaravelho, com sua conexão ao deus Khepri, que simbolizava renascimento e transformação. Anubis, representado como um cão ou chacal, era o deus dos mortos e simbolizava a proteção na transição para a vida após a morte.
Esses animais eram venerados e frequentemente representados em artefatos e templos, refletindo a crença egípcia na interconexão entre o mundo natural e o divino. 28. Figuras históricas. Cleópatra VII, a última rainha do Egito, governou de 51 a.C. até sua morte em 30 a.C. Conhecida por sua inteligência e habilidade política, ela buscou alianças com líderes romanos, como Júlio César e Marco Antônio, para proteger seu reino diante da crescente influência de Roma. Cleópatra é frequentemente retratada como uma mulher sedutora, mas também foi uma estrategista astuta, capaz de manter a independência do Egito por um tempo. Sua morte, após a derrota para Otávio, marcou o fim da dinastia ptolemaica e a anexação do Egito ao Império Romano. 29. Cinema. O Egito é conhecido como o Hollywood do Oriente Médio. Desde a década de 1930, a indústria cinematográfica egípcia tem sido influente no mundo árabe, com o Cairo como o principal centro de produção. Além disso, o país já serviu como palco para muitos filmes de Hollywood, atraindo cineastas em busca de cenários exóticos e históricos. 30 mesquitas. O Egito é um verdadeiro patrimônio de mesquitas fascinantes que refletem sua rica história e cultura islâmica. A Mesquita de Alabastro, no Cairo, é famosa por suas cúpulas majestosas e minaretes imponentes, oferecendo vistas da cidade. A Mesquita de Ibn Tulum, uma das mais antigas do Cairo, se destaca por sua arquitetura singular e minarete espiralado. A Mesquita de Al-Azhar, fundada no século X, é um dos mais antigos centros teológicos e educacionais do mundo, tendo um papel fundamental na formação do pensamento islâmico. A Mesquita do Sultão Hassan é um marco da arquitetura mameluca, conhecida por sua grandiosidade e detalhes elaborados. A Mesquita de Al-Hakim, construída no século XI, é notável por suas imponentes portas de madeira entalhada e seu papel histórico como um centro de vida comunitária e religiosa. Essas mesquitas não são apenas locais de culto, mas também testemunhos da influência duradoura do Islã na identidade e na arquitetura egípcia. 31. Economia. A economia egípcia passou por profundas transformações ao longo do século XX, saindo de um modelo altamente centralizado para uma abordagem mais liberalizada a partir da década de 1970. O país tem atraído investimentos estrangeiros significativos, mas ainda enfrenta desafios internos. Atualmente, o Egito apresenta um produto interno bruto de aproximadamente 394 bilhões de dólares. O setor industrial, que se baseia principalmente na extração de petróleo e gás natural do Golfo de Suez, representa 34% do PIB. A atividade agrícola, embora limitada em extensão, é crucial, especialmente no Vale do Nilo, onde emprega cerca de 25% da força de trabalho e contribui com 11% do PIB, destacando-se cultivos como cana-de-açúcar, arroz e frutas cítricas. O setor terciário, impulsionado pelo turismo, é responsável por mais da metade do PIB, com 13 milhões de visitantes registrados em 2019. A moeda local é a libra egípcia, que desempenha um papel fundamental nas transações econômicas do país. Essa combinação de setores destaca a diversidade e a resiliência da economia egípcia em um contexto global em constante mudança. 32. Figuras históricas. Ramsés II, também conhecido como Ramsés o Grande, reinou no Egito de 1279 a 1213 a.C., e é um dos faraós mais famosos da história. Seu governo foi marcado por uma impressionante expansão territorial e pela construção de monumentos grandiosos, incluindo o Templo de Abu Simbel. Também era fortemente conhecido por sua habilidade militar, especialmente na Batalha de Cádiz, e por assinar o primeiro tratado de paz conhecido na história com os hititas. Seu longo reinado de mais de 60 anos trouxe estabilidade e prosperidade ao Egito, consolidando sua imagem como um dos maiores faraós da civilização egípcia. 33. Qualidade de vida. A qualidade de vida no Egito apresenta contrastes significativos entre áreas urbanas e rurais. Embora o país tenha um índice de desenvolvimento humano elevado, enfrenta grandes desigualdades sociais, com elevadas taxas de pobreza. Nas cidades, como Cairo, o acesso a serviços de saúde e educação é razoável, mas os desafios incluem poluição e tráfego intenso. Além disso,
Os índices de mortalidade infantil e a expectativa de vida ainda são considerados insatisfatórios. Apesar dessas dificuldades, a vida social é rica, com uma forte ênfase em tradições culturais e laços familiares. 34. Deserto Ocidental. No imaginário dos antigos egípcios, o deserto ocidental era visto como o reino da morte, onde o deus Sol, Sorá, se despedia diariamente. Este vasto deserto, no entanto, abriga 5 grandes oásis que foram essenciais para as rotas comerciais e para a agricultura desde os tempos pré-históricos. Sob sua imensidão, um aquífero de arenito e calcário contém água fóssil, resultado de chuvas que ocorreram há cerca de 40 mil anos, representando um recurso precioso e não renovável. O deserto ocidental, que se estende por quase 3 milhões de quilômetros quadrados, cobre mais de 2/3 da superfície do Egito, mas permanece em grande parte desabitado. Uma estrada atravessa a região, levando ao intrigante Deserto Branco, famoso por suas formações rochosas únicas, moldadas pela ação do vento ao longo dos séculos, criando um cenário quase surreal e de grande beleza natural. 35. Esfinge de Gizé. A Grande Esfinge de Gizé, localizada ao lado das Pirâmides de Gizé, é uma impressionante escultura que combina a cabeça humana com o corpo de um leão. Com cerca de 20 metros de altura e mais de 70 metros de comprimento, essa magnífica obra é um dos monumentos mais icônicos do Egito e do mundo. Criada por volta de 2500 a.C., a esfinge faz parte do complexo funerário de Khefren e acredita-se que sua função original era proteger a tumba do faraó. Embora o mistério sobre o desaparecimento de seu nariz tenha sido atribuído a Napoleão, registros anteriores à sua época já indicavam danos. Hoje, a esfinge apresenta um corpo que foi parcialmente enterrado na areia, ajudando a preservá-la contra a erosão, enquanto sua cabeça, esculpida em pedra resistente, permanece notavelmente bem preservada. Como um dos principais pontos turísticos do Egito, a Grande Esfinge atrai visitantes de todo o mundo. 36. Cidade dos Mortos. Localizada ao pé da montanha Mokattam, a Cidade dos Mortos é um cemitério intrigante que se transformou em uma comunidade dinâmica, conhecida como El Arafa. Ao contrário do silêncio habitual que caracteriza os cemitérios, este local é repleto de vida, com panteões, mausoléus e tumbas que abrigam moradores e seus lares. Originada por aqueles que cuidavam das tumbas nobres, a Cidade dos Mortos evoluiu ao longo dos séculos, tornando-se um espaço onde os limites entre vida e morte se tornam indistintos. Para muitos, essa cidade é o único lar que conhecem, criando um submundo singular que reflete a resiliência e adaptação de seus habitantes. 37. Saqqara. Localizada a cerca de 30 quilômetros ao sul do Cairo, Saqqara é um dos mais importantes sítios arqueológicos do Egito e um verdadeiro testemunho da antiga civilização egípcia. Este local abriga a famosa Pirâmide de Djoser, considerada a primeira pirâmide em formato verdadeiro da história. Construída durante o reinado do faraó Djoser, da terceira dinastia, por volta de 2670 a.C., a pirâmide foi projetada pelo arquiteto Imhotep, resultando em uma impressionante edificação de 6 níveis, com cerca de 62 metros de altura. 38. Pirâmides de Gizé. Localizadas no Planalto de Gizé, a apenas 18 quilômetros do Cairo, as pirâmides de Gizé são ícones da civilização egípcia e representam alguns dos monumentos mais antigos do mundo. Entre elas, destacam-se as pirâmides de Quéops, Khefren e Miquerinos, que atraem visitantes de todo o planeta. Essas majestosas estruturas serviam como túmulos para os faraós, que eram mumificados e enterrados com seus pertences valiosos, destinados a acompanhá-los na jornada no além. Embora a data exata da construção permaneça um mistério, acredita-se que a edificação tenha começado por volta de 2500 a.C., sob o comando do faraó Quéops. Ele governou de 2589 a 2566 a.C. e ordenou a construção da Grande Pirâmide de Gizé, que se ergue em impressionantes 146 metros, tornando-se a maior das três. Ao lado dela está a Pirâmide de Khefren, filho de Quéops, que reinou de 2558 a 2532 a.C. Essa estrutura, com 136 metros de altura, é frequentemente confundida com a Grande Pirâmide devido à sua posição elevada. A Pirâmide de Miquerinos, também filho de Quéops, é a menor das três, com 62 metros de altura.
Ele governou de 2530 a 2510 a.C. O enigma que envolve a construção dessas impressionantes pirâmides continua a intrigar historiadores e arqueólogos, levantando questões sobre como foram transportados os enormes blocos de pedra e como uma obra tão colossal foi realizada em uma época tão remota. 39. Religião. No Egito, a religião predominante é o islamismo, com cerca de 90% da população se identificando como muçulmanos, a maioria seguindo a tradição sunita. As minorias religiosas, que representam cerca de 10% da população, incluem os cristãos, principalmente da Igreja Copta, uma das mais antigas do mundo, que mantém práticas e rituais distintos do cristianismo ocidental. A liberdade religiosa no Egito é marcada pela forte influência das tradições islâmicas na vida pública e cultural. Embora o governo reconheça oficialmente outras religiões, o islamismo continua a ser a força predominante, moldando a sociedade egípcia de diversas maneiras. 40. Bandeira. A bandeira do Egito é formada por 3 faixas horizontais de igual largura. A faixa superior, vermelha, representa a Revolução de 1952, que resultou na formação da República. A faixa do meio, branca, simboliza a Revolução de 1919, que levou à independência do país. A faixa inferior, de cor preta, remete aos eventos de 1952 a 1958. Ao centro, encontra-se um emblema nacional que apresenta um falcão, símbolo de poder e autoridade, acompanhado pelas palavras República Árabe do Egito. Refletindo a rica história e as transformações significativas que o país viveu ao longo do tempo. 41. Dança do ventre. A dança do ventre é uma expressão cultural emblemática do Egito, conhecida por seus movimentos fluidos que celebram a feminilidade. Com raízes antigas, essa dança é comum em festividades e eventos, destacando-se por trajes coloridos e adornos que realçam os movimentos. A música envolvente, rica em percussão, complementa a performance. Além de ser uma forma de entretenimento, a dança do ventre é um meio de transmitir tradições entre gerações, refletindo a herança cultural do país. 42. Idioma oficial. O idioma oficial do Egito é o árabe. O árabe egípcio, uma variante do árabe, é amplamente falado pela população. Além disso, o inglês e o francês são frequentemente utilizados em negócios e turismo, especialmente em áreas urbanas e turísticas. 43. Figuras históricas. Ptolomeu I Soter foi o fundador da dinastia ptolemaica e governou o Egito de 305 a 283 a.C. Após a morte de Alexandre o Grande, ele tornou-se um dos generais mais influentes, consolidando seu poder no Egito. Promovendo uma fusão da cultura grega e egípcia, tornando Alexandria um importante centro de conhecimento e comércio no mundo antigo. 44. Oportunidades. O Egito é um destino atrativo para expatriados, especialmente em áreas como educação, tecnologia e engenharia. O crescimento de multinacionais no Cairo cria um ambiente dinâmico, com demanda por profissionais qualificados em setores como transporte e serviços. Além disso, o país abriga uma variedade de oportunidades em áreas como treinamento esportivo e atendimento ao cliente em call centers. A proficiência em idiomas estrangeiros é altamente valorizada, facilitando a integração de expatriados no mercado de trabalho local. 45. Estilo de vida. O estilo de vida no Egito combina acessibilidade e tradições ricas. Com um custo de vida relativamente baixo, especialmente para expatriados, muitos desfrutam de um padrão de vida elevado em comparação com seus países de origem. A produção local de alimentos, como frutas e vegetais frescos, é abundante e a preços acessíveis. Serviços como lavanderia, limpeza e chefes particulares também são mais acessíveis, facilitando o dia a dia. A entrega ao domicílio é comum, abrangendo alimentos e produtos diversos. No setor de saúde, o acesso a consultas médicas é rápido, muitas vezes com medicamentos disponíveis sem receita. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pela história, explorando 45 fatos e curiosidades que fazem do Egito um destino verdadeiramente único e fascinante. Muito obrigado por assistir e até a próxima, viajante!